Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E vocês já viram aí no título que hoje é um vídeo de testemunho. Hoje eu vou contar para vocês algo que o Senhor fez na minha vida. E para começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Meu nome é Brenda Esbriça, tenho 28 anos, sou casada, ainda não tenho filhos. E aqui no nosso canal compartilho um pouquinho do meu cotidiano, da minha vida, faço alguns vlogs e falo sobre Jesus, conto testemunhos, coisas que o Senhor já fez e tem feito na minha vida, visando aí edificar a sua vida. Amém? E para começar esse vídeo, nós vamos ler um versículo, tá bom? Que está em Salmos 136, que diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém? Gente, para começar a contar esse testemunho, eu quero dizer para vocês que Deus realiza os nossos grandes desejos, né? Ele pode realizar grandes sonhos e também pequenos sonhos. E hoje eu vim aqui contar para vocês um pequeno sonho. Para algumas pessoas pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade é um pequeno sonho, mas para mim é uma coisa muito grande e que trouxe muita alegria no meu coração. Muitos ainda não sabem, né? Mas eu nasci em Brasília. E no bairro que eu morava em Brasília, era um lugar assim, tipo, onde não tinha, tipo, muito carro. Então, a minha irmã tinha uma bicicletinha rosa, que ela amava aquela bicicleta. E eu tinha também muito um sonho de ter uma bicicleta. Nós duas éramos crianças. E aí eu lembro que meu pai chegou com uma bicicleta em casa. Só que eu não consigo lembrar, porque eu era muito pequena. Se ele comprou, se ele ganhou, o que que foi. Eu nem lembro se ele conseguiu montar essa bicicleta. Mas a partir desse momento da minha infância, eu tinha muito desejo, sabe, de ter uma bicicleta, de andar livremente. Eu não tenho, na verdade, memórias de andando de bicicleta quando eu morava em Brasília. Eu só tenho essa memória que a minha irmã tinha bicicletinha, que ela andava bastante na rua, e que eu ganhei essa bicicleta do meu pai, mas eu não lembro de ter andado nela. E com 6 anos, eu e a minha família viemos para Campinas, e a gente começou a morar numa casa que era uma avenida, assim, sabe? Na verdade, não era uma avenida, era uma rua muito movimentada. Sabe, rua principal de bairro, onde passa de tudo? Caminhão, ônibus, carro. Então, a gente vivia muito presa, sendo que em Brasília a gente vivia muito livre na rua, brincando, né? Desde que a gente chegou em Campinas, a gente sempre vivia muito presa e a gente não tinha bicicleta. Primeiramente, porque era um movimento danado a rua e não tinha como sair para brincar na rua. E segundo, por causa das nossas condições financeiras, né? Desde que a gente chegou, eu e minha família em Campinas, foi muito difícil para nós. Quem aí já migrou de uma cidade, de um estado para outro, sabe o como é difícil recomeçar. Então a gente não tinha bicicleta e eu tinha esse desejo no meu coração, eu quero ter uma bicicleta. Eu lembro que nós nos mudamos, né, para um bairro. Eu não sei se a gente ganhou essa bicicleta. Eu acho que ganhamos. Mas ela estava bem velhinha. E essa bicicleta era uma para nós quatro, no caso para nós três, porque a minha irmã mais nova era bem pequenininha. E eu lembro que nem dava para pedalar na bicicleta, porque ela estava bem velhinha. Mas, gente, vocês não têm noção de quantas memórias boas e de quantos momentos felizes a gente viveu com aquela bike velhinha. Eu lembro que ela era, não sei se ela era azul ou se ela era tipo roxa, sabe? Escuro, eu acho que era roxa e escuro. E não dava para pedalar. Mas a gente morava numa rua que era tipo uma descida, sabe? E a gente descia com tudo aquela rua com aquela bicicleta e como aquela bike nos fez felizes. Mas como ela era bem velhinha, a gente, depois de um tempo, acabou se desfazendo dela. Então, desde a minha infância, pequenininha em Brasília, essa era a única bike que a gente tinha tido, né? Em toda a minha infância, essa foi a única bicicleta que a gente teve, né? Que eu me lembre. E eu sempre tive, gente, esse desejo de ter uma bike, é tanto que quando eu vou com meu esposo, né, pra praia, a gente sempre anda de bike, porque andar de bike é uma coisa que me faz muito bem. Nossa, é uma terapia, assim, pra mim. Eu gosto muito, sabe? De sentir o vento, de olhar em volta. Eu tenho prazer em andar de bike. E quando eu era criança, a gente ia para Brasília visitar a minha avó, os nossos parentes de lá, eles tinham bicicleta, né? As minhas primas, as minhas tias, e a gente sempre andava de bike.
e era uma diversão. Vim crescendo com esse desejo no meu coração, com esse sonho, acabou se tornando um sonho a ser conquistado de um dia ter uma bicicleta. E finalmente chegou o dia de realizar esse sonho, que me fez muito feliz essa realização, né? Eu tenho uma irmã na igreja, uma irmã em Cristo, que ela estava se desfazendo, né, da bike dela, passando para frente, e ela estava vendendo por um valor muito acessível. E aí, quando eu vi no grupo da igreja, eu falei, meu Deus, chegou o meu momento. É a minha oportunidade. E mandei uma mensagem para ela, tal, falei com meu esposo e ele concordou e nós compramos a bike. Primeira vez que eu andei com ela, sabe quando você sabe que você adquiriu algo muito precioso? Porque o que é precioso pra gente é diferente do que é precioso para as outras pessoas, porque nós não sonhamos as mesmas coisas, nós não almejamos as mesmas coisas. Mas para mim pegar aquela bike, sabe, e andar com ela, naquele dia se concretizou a realização de um sonho. E eu sabia que o Senhor que tinha feito aquilo, e o Senhor, ele sonda o nosso coração. Quantos anos eu não fiquei com esse desejo no coração? Porque na época, eu vim para Campinas, eu tinha 6 anos, então foi antes disso, né? Eu comecei a ter esse desejo, que eu já ansiava no meu coração ter uma bike para mim andar, né? E agora, com 28 anos, o Senhor realizou. Mas por que, Brenda, que demorou muito? Gente, primeiramente, quando eu morava com os meus pais, eu me casei com 24 anos. E eu digo para vocês que até esse momento da minha vida eu não tinha condições de investir numa bicicleta, porque para mim a vida nunca foi fácil. Já teve momentos que eu fui a provedora da minha casa antes de me casar, e graças a Deus que o Senhor me deu condições de trabalhar e poder fazer isso pela minha família. Foi no momento em que os meus pais se separaram, né? E então foi um momento difícil, até todo mundo se adaptar, se reerguer. Então eu acabei aí me tornando a provedora por um tempo. E antes disso, nossa vida, desde que a gente chegou em Campinas, nunca foi fácil. Se eu contar aqui pra vocês o que a gente já passou, eu sei que todo mundo já passou por um momento difícil, né, gente? Mas um dia talvez eu traga aqui pra vocês essa parte da minha vida. Então nunca foi fácil. Os meus pais, eles tinham condições de colocar comida na mesa, sabe? Principalmente quando a gente era criança. Quando a gente era adolescente, as coisas melhoraram um pouquinho mais. Mas ainda assim, nós tínhamos outras prioridades do que comprar uma bicicleta, né? Mas quando eu era criança, pequena, era muito difícil, gente. Meu pai trabalhava para colocar realmente o arroz, o feijão e a mistura na mesa. E nem sempre tinha essa mistura, né? Então não tinha condição nenhuma de ter uma bicicleta. E depois de tantos anos, mas com alegria eu digo isso, porque independente do tempo que passou, na minha cabeça pode ser que, demorou a acontecer, mas eu confesso que nem vi esse tempo passar, porque às vezes os sonhos ficam meio que adormecidos aqui no nosso coração, né? E aí quando acontece, a gente lembra, nossa, eu tinha esse sonho, eu tinha esse desejo. Então, com 28 anos, o Senhor realizou esse desejo do meu coração. E depois eu casei, né? E eu confesso que quando eu casei, eu tinha sim condições de comprar uma bicicleta, mas nós tínhamos outras prioridades. Estava nos planos, sim, a gente adquirir a bicicleta, né? Mas ainda não tinha chegado o momento, e chegou esse momento, né? E eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que Deus sondou meu coração e Ele sabia que tinha um desejo lá há muitos anos, que eu tinha. E Ele teve prazer em realizar na minha vida. Então, eu dou graças a Deus por tudo mesmo. E digo que o Senhor realizou no momento perfeito, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o tempo dele é perfeito, porque é o tempo dele, ele conhece todas as coisas, né? Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, ele sabe o momento certo de realizar tudo na nossa vida. Então é com muita alegria que eu venho aqui falar para vocês que o Senhor realizou um sonho de infância da minha vida, que era ter uma bicicleta, e hoje ela está aqui em casa, inclusive preciso dar uma lavada nela, que até hoje eu não lavei. Mas é um prazer para mim, gente, sair com ela, e é um sonho que o Senhor realizou. Então não deixe de sonhar. O Senhor, ele tem poder para realizar os seus maiores desejos e os seus pequenos desejos também. Coloque tudo nas mãos do Senhor, né? Que no momento certo ele vai realizar. É claro que nós não podemos servir a Deus somente pelas bênçãos dele, porque ele tem bênçãos para dar, de fato ele tem. Mas não é por isso que ele quer que nós sejamos fiéis, que nós o servimos, mas porque realmente o amamos e o queremos. Então a nossa vida com Deus
não pode ser baseada em Deus me dá isso, Deus eu preciso daquilo. É Deus quem sabe aquilo que precisamos e o tempo certo de realizar cada coisa na nossa vida. Mas nós podemos sim orar ao Senhor e colocar os nossos sonhos, pequenos e grandes, nas mãos dele. Eu creio que Deus se alegra quando ele realiza algo do nosso coração e vê a gente tão feliz como um pai, né? Que dá um presente para um filho e vê aquela alegria do filho em receber aquele presente. Com Deus eu acredito que não seja diferente. Eu creio que quando ele nos dá um presente, um sonho que a gente tanto quis, ele deve ficar feliz de ver nós, os seus filhos, felizes em receber aquela bênção. Então toda a honra, toda a glória seja ao meu Deus, que cuida de mim nos mínimos detalhes. E é isso, gente. Eu fico muito feliz de poder vir aqui trazer essa realização para vocês. Vou mostrar a minha bike, tá bom? Porque eu não posso falar da bênção e não mostrar a bênção, não é verdade? Então, vou mostrar para vocês aí a minha bike. Eu acho que eu tenho até um take andando com ela. Vou pôr aqui o take também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Que Deus te cubra aí com amor, com a graça, com a misericórdia dele todos os dias. Amém? Deus abençoe e fique aí com o take da minha bike, a minha bênção que o Senhor me deu. E é isso, grande beijo. Tchau! Gente, essa aqui é a minha bike. Eu não vou tirar ela desse suporte, não, porque vai dar trabalho, né? Ó. Então, essa aqui é a bênção que o Senhor me deu. Glória a Deus, aleluia. Sonho realizado. Deus é fiel, né? Deus é fiel.